Queridos, eu também quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mas o amém foi fraco. O Coronel Gilberto me trazendo para cá hoje, irmãos, como eu fui abençoado. Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor. E eu vinha no carro pensando, dizendo que privilégio eu estou tendo de ter os anjos de um lado e o Coronel Gilberto do outro. Então foi uma honra, um privilégio ter conhecido pessoalmente o servo do Senhor, que Deus o abençoe. Trago aqui a saudação de paz da nossa igreja, congregamos ali na igreja do Nazareno, em Boa Viagem, e eu trago aqui a saudação de paz do nosso querido pastor Gilton, para todos vocês. Louvar a Deus pela vida dos pastores aqui presentes também, que Deus abençoe vocês. Aqui me acompanhando já foi apresentado minha esposa Ruth, estou vendo aqui alguns amigos, meu querido irmão Edmilson, sua esposa, Deus abençoe a irmã Inês, irmão Messias, que deve estar por aí com a sua vinha, com a sua família, que Deus abençoe também. E eu quero louvar a Deus pela vida do Semear, dessa capela, por mais um ano que o Senhor concede a vocês. E eu espero que isso aqui é apenas o início de uma grande obra, pastor, que Deus vai fazer nesse lugar, e através de vocês muitas vidas serão alcançadas para a glória e o louvor do Senhor. Eu quero convidar você, em reverência à palavra de Deus, de pé, e se você puder abrir comigo sua Bíblia, no salmo que foi proposto nessa noite, para ministrarmos aqui uma palavra. Salmo 16 e o verso 11. Abra comigo sua Bíblia, Salmos de número 16 e o verso 11, que diz assim: far-me-ás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra há delícias perpétuas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento que é o momento da tua palavra. Não viemos aqui para ouvir a voz de um homem, viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Como o Senhor já ministrou os nossos corações através dos louvores, fale agora de forma, Senhor, especial conosco, através da sua palavra. Palavra esta que por si só já fala aos nossos corações. Não viemos aqui para sermos espectadores de culto, não. O nosso propósito, razão, finalidade e objetivo é oferecer ao Senhor um culto de louvor e gratidão ao teu nome. Ó Senhor, ministre a cada coração nesta noite. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Podeis sentar, queridos. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre um dos salmos de Davi. Davi foi o salmista que mais escreveu salmos dentro do saltério. Estamos aqui diante de um livro que os judeus cantam os salmos. Quando você se debruça sobre os salmos, você vai ver muitas expressões do tipo cântico dos degraus, cânticos de romagem. O que é isso? É que os judeus, em direção a Jerusalém, eles cantavam os salmos durante a peregrinação. É por isso que você vai ver muitos salmos com esses títulos quando você abre: cânticos de peregrinação, cânticos de romagem, porque enquanto os judeus caminhavam em direção a Jerusalém, eles cantavam os salmos. E Davi foi um dos que escreveu vários salmos. Acredita-se que Davi escreveu mais de 70 salmos. Aqui dentro, nos 150 capítulos, você tem Salomão escrevendo salmos, os filhos de Coré ou de Corá que escreveram salmos. Você tem Moisés, também autor de salmos. Você tem o maestro do coro do templo, o salmista Asaf, que escreveu diversos salmos. E cada salmo carrega consigo a sua particularidade. Cada salmo tem sua característica, ora do momento que o salmista está vivendo, ora do que ele quer expressar para Deus. Você quer ver uma coisa? Quando você abre o Salmo 40, você se depara com um Davi tendo toda a paciência do mundo, e ele pega lá e escreve: eu vou esperar pacientemente pelo Senhor. No Salmo 40,
Davi diz a Deus: eu tenho toda a paciência do mundo para esperar uma ação sua. Quando tu pula para o Salmo 70, tu já vê Davi dizendo: Deus, dá uma pressinha que o bicho está pegando. No Salmo 70, Davi diz: apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Então cada salmo traz consigo a sua particularidade. Quando tu vai para o Salmo 73, você se depara com um homem que está no templo todo dia. Quem é ele? O maestro do coro, Asaf, colocado por Davi para reger o coral no templo. E no Salmo 73, Asaf diz assim: eu não consigo entender como é que o justo só vive doente e o ímpio vive esbanjando saúde. Asaf disse: como é que o ímpio tem tantas riquezas e o justo vive sofrendo, padecendo necessidade? Asaf faz um paralelo. Ele diz: como é que eu estou no templo servindo a Deus e estou nessa pindaíba, estou nessa situação? E quem não quer saber de Deus, está tudo bem para ele. Então Asaf está vivendo esse dilema. Cada salmo tem essa particularidade. Só que Davi, quando escreve esse salmo, e Davi também tem essa característica, todo salmo de Davi tem uma mensagem do salmista para Deus ou do momento que ele está vivendo. Por exemplo, Davi escreveu um salmo chamado Salmo 13, que nesse salmo nenhum salmista vai dizer o que Davi disse. O Salmo 13 só tem 6 versículos, mas é um salmo diferente de todos os outros, porque por 4 vezes Davi diz assim: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Eu costumo dizer que esse salmo não é só o salmo de Davi, é o nosso salmo. Porque quem aqui nunca abriu a boca para dizer a Deus: até quando? Até quando essa situação vai durar? E quando a gente chega no Salmo 16, nós se deparamos com um homem que quer mergulhar na presença de Deus. Davi era um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que quando ele escreve o Salmo 122 e o verso 1, você vê um homem dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos a quê? A casa do Senhor. Estar na presença de Deus era algo que mexia com o íntimo, com as entranhas de Davi. Em toda a biografia de Davi, não é à toa que ele é o maior rei que Israel já teve. Israel, como nação, fundou-se em 14 de maio de 1948, com a caneta de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E quando você olha para a importância de Davi para o povo judeu, quando Israel é estabelecido como nação em 14 de maio de 48, na bandeira de Israel tem uma estrela, que até hoje no mundo se conhece pela estrela de Davi. Davi é um homem que abre um divisor de águas dentro da Bíblia. Toda vez que Deus quer castigar um rei, ele diz: você não foi como foi o meu servo Davi. Quando você abre o livro de Juízes, o livro das Crônicas, você vê Deus sempre olhando para qualquer rei: foi temente a mim como foi o meu servo Davi. Foi desobediente a mim e não temeu aos meus desígnios como fez o meu servo Davi. Então Davi era um homem que gostava de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus. O único momento na biografia de Davi que ele não expressa essa intimidade, ele entra em ruína. Foi quando ele vai para a cama com uma mulher que não é dele. Vai para a cama com a mulher de um oficial chamado Urias. Mas com exceção desse fato, a história de Davi é linda, porque para tudo que Davi vai fazer, ele faz algumas perguntas a Deus do tipo: devo ir? Posso ir? Devo fazer? Posso fazer? Essas são as expressões que você vai encontrar muito na biografia de Davi. E quando a gente chega no Salmo 16, o que é que nós aprendemos aqui? Nós estamos diante de um homem que ele quer mergulhar na presença de Deus intensamente. E quer saber? Esse mergulho de Davi tem que servir de exemplo para mim e para você. Deus não quer conosco uma relação superficial. Deus não quer uma relação com você de carregar a Bíblia, de dizer que é um cristão, de dizer que vem para a igreja. Não. O que Deus quer é nos pegar pela mão, como um dia pegou o profeta, e caminhar com a gente por entre as águas profundas.
as águas da presença dele. Águas que chegaram nos artelhos e ele disse ao profeta: caminhe mais. As águas chegaram nos joelhos, ele disse: caminhe mais. As águas chegaram na cintura e ele disse: caminhe mais. Até que a água chegou aqui. E aí o profeta disse: agora não sei mais o que fazer. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer conversar com você. Deus quer se apresentar com você. Esses dias eu tenho visto a conversão de muitos muçulmanos no mundo árabe. E é incrível como Jesus tem aparecido para eles, porque em muitos lugares as missões não entram. E quem está entrando é o dono das missões. E quantos depoimentos eu tenho visto na internet de muçulmanos radicais, Boko Haram, Fulani e tantos outros grupos radicais, Al-Qaeda e tantos outros dizendo assim: apareceu um homem de branco onde eu estava. Ele falou diretamente comigo. Eu nunca senti uma presença como aquela. Já li o Alcorão da frente para trás, de trás para frente, mas eu nunca vi aquilo que eu ouvi da boca daquele homem. É Jesus aparecendo para eles, como quer aparecer para mim e para você. Ele quer ter intimidade conosco. E é interessante que aqui nesse salmo nós vamos aprender algumas coisas importantes para mergulhar na presença dele. Davi diz assim: faz-me-ás ver os caminhos da vida. A palavra ver aqui no hebraico é iada. Iada tem um sentido de conhecer intimamente. Davi não quer só ver Deus por ver. A expressão de ver no hebraico é essa: conhecê-lo intimamente. Por quê? Porque Deus tem resposta para a maior pergunta do homem. Se você se debruçar sobre a filosofia, você vai ver que o interesse de Platão, Aristóteles, Epicureu, Heródoto e tantos outros pensadores, tanto lá atrás da Grécia quanto de hoje, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e tantos outros, qual é o sentido da vida? O que é que dá sentido à vida? Nietzsche pesquisou tanto isso que ele chegou ao ponto de dizer: Deus está morto, Deus não existe. Mas Davi aqui está dizendo que quando a gente mergulha nessa procura intensa por Deus, a gente acaba encontrando. E a gente não encontra Deus caminhando na trilha de Santiago de Compostela. A gente não encontra Deus fazendo uma reza de um mantra. Não. Davi está dizendo: me faz conhecer, me faz ver os caminhos da vida. E quer saber? Deus nos trouxe aqui para te dizer: eu posso te mostrar aquilo que você está procurando. Porque o próprio Davi, no Salmo 139, ele vai dizer que Deus já lhe conhecia antes mesmo de Davi existir. Davi vai dizer que todos os seus dias já tinham sido escritos e estabelecidos por Deus, sem antes mesmo Davi existir. Você serve a um Deus que já sabe toda a tua história. Eu não sei qual é a sua formação, eu não sei onde é que você mora, eu não sei quanto você tem no banco, eu não sei qual é o seu nome, mas o Deus que está aqui hoje, no aniversário da Capela Semear, já te conhecia antes da tua mãe estar grávida. Ele já te conhecia antes de você chegar aqui, antes de teu pai escolher o teu nome. Davi está dizendo: faz-me conhecer os caminhos da vida. Porque se tem uma coisa que deixa a gente louca, é não saber o propósito da vida, a razão da vida. Para que eu estou aqui? Qual é o objetivo de ter nascido? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você já nasceu, você já é um grande vencedor. Porque na corrida de milhões e milhões e milhões e milhões de espermatozoides, quem chegou primeiro? Você. Se você nasceu, isso não é obra do acaso. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto para realizar na sua vida. E Davi está dizendo: é Ele que me faz ver o caminho da vida. Porque não é dinheiro, não é fama. Eu me recordo que um dia eu assisti um documentário da TV inglesa com o cantor Michael Jackson. E eu fiquei impressionado porque Michael Jackson conheceu a fama, conheceu a riqueza. E a gente via no semblante do rei do pop
a imagem de um homem que conseguiu tudo que o mundo poderia oferecer. Mas a gente percebia no coração daquele homem um vazio. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, já dizia que dentro do coração do homem tem um vazio tão grande que só Deus consegue preencher. Não tem cachaça, não tem cigarro, não tem prostituição, não tem fama, não tem dinheiro, nada consegue preencher o vazio que você carrega dentro de você. Mas hoje é dia de você dizer assim: Senhor, entra aqui dentro e preenche esse vazio, porque eu estou procurando sentido na vida. Davi disse: Ele me fez conhecer os desígnios, os caminhos da vida. Em segundo lugar, por que é que Davi mergulha na presença de Deus? Porque Davi está querendo conhecer o ápice da verdadeira alegria. Olha o que é que ele vai dizer: na tua presença a plenitude de alegria. A palavra plenitude no dicionário é algo que é completo, algo que é absoluto, é algo que é suficiente. Davi está dizendo: na tua presença a plenitude de alegria, porque essa alegria aqui não é circunstanciada, essa alegria aqui não depende de você estar bem de vida. Eu já conheci gente desempregada e feliz. Eu tenho um amigo que é filho único, e a sua mãe estava com leucemia para morrer em São Paulo. A enfermeira ligou de São Paulo e disse: corre aqui que tua mãe não vai ter 30 dias de vida. Ele ligou para mim e disse: Ibiora, eu sou o único filho, talvez nem dê tempo chegar em São Paulo para ver minha mãe. Pegou o avião e do aeroporto de Guarulhos até o hospital, ele disse: eu fui chorando, porque eu pensava na minha cabeça: vou ver minha mãe magérrima, sozinha, abandonada, dentro de um quarto. E ele já saiu chorando do aeroporto até o hospital. Quando ele bota a mão na trinca, que entra no quarto, qual é a cena que ele se depara? Uma enfermeira chorando e sua mãe sorrindo. E ele disse: o que é que está acontecendo? Foi se aproximando, ele disse: é os últimos minutos da minha mãe. Para sua surpresa, quando ele se aproximou, a mãe dele estava em cima de uma cama, com poucas horas de vida, dizendo assim para a enfermeira: não chore por mim, eu estou bem e sei para onde eu vou. E se você quiser ter essa alegria que eu estou tendo, sabendo que a leucemia está me consumindo, ela disse: minha filha, eu não estou triste não, porque eu já sei para onde é que eu vou. Eu sei o que é que está me esperando do outro lado da eternidade. O que Davi está dizendo é: na tua presença a plenitude de alegria. Davi está dizendo que essa alegria, quando invade o nosso ser, tu pode estar montado na grana e tu está feliz, mas tu pode estar sem R$1 no banco e essa alegria está dentro de você. Davi está dizendo: tu pode estar com a saúde no topo e tu está feliz, mas tu pode estar em cima de uma cama, como essa mãe do amigo meu, e está dizendo: está tudo bem, porque essa alegria não depende das circunstâncias. Eu vi um vídeo desses na internet um dia desse, e uma mulher chorando, filmando um cidadão que estava empurrando uma carroça, passando na porta do seu condomínio. Era um sol de meio-dia, só a pino, e aquele homem empurrando uma carroça e cantando bem alto, vendendo coco. E aquela mulher chorando, gravando aquela cena, dizendo: como é que pode? Esse homem está debaixo de um sol desse, quase 40 graus, e cantando. Eu estou aqui dentro desse apartamento, no ar-condicionado, e estou triste. Porque quem conhece a Jesus vai conhecer uma alegria que carnaval não consegue dar, cocaína não consegue dar, nenhuma substância que já foi produzida para promover algo no coração, na mente humana consegue dar. É a alegria da plenitude de Deus. Tu vai estar alegre o tempo todo. Alguém vai dizer: rapaz, como é que pode? Está doido. Não, é a alegria de Jesus aqui no coração. Aí Davi está dizendo: na tua presença a plenitude de alegria. Porque toda alegria fora de Deus tem prazo de validade. Toda ela.
Qualquer alegria fora da presença de Deus sempre vai ter prazo de validade. Mas quem tem a alegria dada por Jesus está sempre feliz. Em terceiro lugar, para estar na presença do Senhor, diga assim comigo: estar na presença de Deus é estar bem posicionado. Olha o que é que Davi diz aqui, só uma frase: a tua destra. O que é destra? É o lado direito. Davi está dizendo: olha, eu estou aqui do teu lado. Isso aqui trata de quê? De posicionamento e, acima de tudo, de intimidade. Coisa boa é você se relacionar com Deus na intimidade. Você se ajoelha e você não está preocupado em se levantar da oração. Você abre a Bíblia para meditar na palavra de Deus e você não está incomodado com o relógio, porque você quer alimentar a sua alma, você quer alimentar o seu coração. Você está ao lado daquele que diz: ei, não tem pressa, eu estou aqui para resolver todos os seus problemas, só tenha tempo para mim. Davi está dizendo: eu estou ao teu lado. É tanto que ele vai escrever o Salmo 23, e esse salmo muitas vezes é interpretado de forma errada. Davi diz assim no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada... Mas alguém diz assim: como é que isso funciona? Porque ele é meu pastor e está faltando o feijão, está faltando a gasolina, está faltando o apartamento, está faltando o carro. Mas essa interpretação é uma interpretação errada, equivocada. Porque lá no original hebraico, quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, sabe o que é que ele está dizendo? O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. É isso que no original o texto quer dizer. Davi está dizendo: se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Tem até uma canção que a gente canta: quem tem Jesus, tem tudo. Davi está dizendo: ele é suficiente para mim. Ele diz: eu estou à destra dele, eu estou ao lado dele. Quem está ao lado de Jesus está tranquilo. Nesse salmo ele está dizendo: eu estou aqui. A minha pergunta é: você está ao lado de quem? Você está ao lado de quê? Porque coisa boa é estar ao lado de Jesus. É estar sabendo que você está ao lado daquele que diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa é a garantia que a gente tem de estar ao lado de Jesus. Quem está ao lado de Jesus não está preocupado com plano econômico, não está preocupado com quem vai governar o país, porque ele sabe que está ao lado de Jesus. As coisas estão tudo bem. Ao seu tempo Deus resolve tudo. Ao seu tempo ele muda o quadro. Ao seu tempo a situação é transformada, porque você está ao lado de Jesus. Em quinto lugar, ele vai dizer algo aqui importante. Em quarto lugar, Davi diz assim: há delícias perpétuas. Eu fui procurar em outras traduções, na tradução NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje da Bíblia, diz assim: e me traz felicidade para sempre. Davi está dizendo: eu sempre terei a companhia do Senhor de eternidade a eternidade. Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 19, ele vai dizer que se a gente esperar em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que Davi está dizendo é o seguinte: que quem anda com Deus, quem procura ter intimidade com Deus, quem procura viver na presença de Deus, tem uma garantia, que essa para mim é a mais importante, que se você ainda não fez uma aliança com Cristo, precisa fazer. Sabe qual é? É que quando atravessar o portal da eternidade, você vai encontrar com Ele do outro lado te esperando. É isso que Davi está querendo dizer. Que durante toda a eternidade, nós seremos felizes e estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, isso não tem garantia melhor. Sabe por quê? Porque nessa vida, nós estamos se preparando para escolher dois caminhos.
Tem gente por aí que pensa que tem 3, tem 4, tem 5, mas pela Bíblia só tem 2 caminhos. É céu e inferno. E aqui nessa vida nós temos que tomar essa decisão. De que lado eu vou estar? Porque não se engane, a vida não se encerra aqui. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, você tem que ter o seu passaporte para quando atravessar essa eternidade, estar com Deus. E estando com Ele, nunca mais teremos luto, nunca mais teremos dores, nunca mais teremos lágrimas. A morte não vai passar nem na porta do céu. A Bíblia fala que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse momento está para acontecer a qualquer momento. Olha aí para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, esteja pronto, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Não vai demorar muito não. Quando você abre o sermão profético de Mateus 24, Jesus deixa muito claro quais são os sinais do fim. Ele disse, haverá fome. Sabe o que é que diz a FAO? Um organismo da Organização das Nações Unidas, que já temos mais de 1 bilhão de pessoas com fome crônica no mundo. O que é uma fome crônica, pregador? A pessoa só come uma vez por dia, sem expectativa de nem lanchar o dia inteiro. E nem tem a convicção se vai comer no outro dia. Temos mais de 1 bilhão de pessoas assim. Jesus disse que como sinal da sua vinda, haveria terremotos em vários lugares. A Venezuela foi sacudida por 2 terremotos. Mal as autoridades venezuelanas conseguiram socorrer as pessoas, a Colômbia já foi sacudida por outro terremoto. Ontem eu estava em casa quando de repente chegou a notícia, a Indonésia acaba de sofrer um abalo sísmico de mais de 7 graus de magnitude. A terra está sendo sacudida de um lado para outro. Você conversa com um homem e ele diz, isso é normal. Isso é as placas tectônicas que estão sacudindo a terra. Mas Jesus disse, isso é sinal da minha vinda. Ele está voltando. Ele disse, os falsos profetas iriam se proliferar pelo mundo. Em cada esquina, tu já encontra um falso profeta. Por que é que tudo isso está acontecendo? Porque ele disse que isso seria sinal da sua volta. É por isso que Davi está dizendo aqui nesse salmo, que há delícias perpétuas. Você sabia que depois dessa vida, haverá uma vida maravilhosa ao lado de Jesus? Imagine poder receber um corpo glorificado, totalmente diferente desse corpo que eu e você temos hoje. Que qualquer coisa tem que chamar a ambulância do SUS. Qualquer coisa tem que correr no plano de saúde. Qualquer coisa tem que mandar medir a pressão. Ali estaremos para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Haverá uma eternidade com Deus. De eternidade a eternidade. Ali não haverá violência, ali não vai ser preciso mais você se preocupar com a fatura, com os boletos, não. Ali a Bíblia fala que até a luz, quem vai brilhar é Jesus. Que coisa extraordinária. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer isso. Hoje é dia de você fazer uma aliança com Ele. Hoje é dia de você, que já fez essa aliança, se aproximar mais dEle para ter intimidade. Sabe qual é a minha oração constante? Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. Porque Jesus não é mais um na fila de muitos que o mundo conhece. Ele é aquele que quer falar no nosso ouvido. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer mudar a sua vida. Tem uma história que eu conto no meu programa de rádio. Tem um quadro chamado Histórias que Edificam. E tem uma história que eu contei, que essa história marca a vida de muita gente. Essa história retrata muito o que Davi quer dizer.
É a história de Jim. Quem é Jim? Jim era um pedreiro que trabalhava na construção civil. E a história conta que todos os dias Jim vinha numa igreja como essa. Ao meio-dia, ele parava na hora do almoço, pegava sua marmita, corria nessa igreja, e quando chegava aqui, ele se ajoelhava, botava a marmita assim ao lado e fazia uma oração que não dava 2 minutos. A oração de Jim era assim: Senhor Jesus, obrigado por ser o meu amigo. Amigo Jesus, eu quero te agradecer por essa porta de emprego. Eu quero te agradecer pelo engenheiro lá da obra. Eu quero te agradecer, amigo, pelos meus irmãos aqui da igreja. Amigo, eu quero agradecer pela vida desse pastor. Amigo, como eu queria fazer uma oração melhor, mas eu só sei te chamar de meu amigo. E ele terminava a oração, pegava a marmita e ia embora. Todos os dias que ele vinha na igreja era isso que Jim fazia. Quando foi um dia, o pastor curioso disse: por que é que esse homem nunca fica para ouvir o sermão que eu vou pregar? E o pastor disse: hoje quando ele chegar eu vou lá. E aconteceu, quando o Jim chegou, pegou a marmita, se ajoelhou, fez a sua oração de 2 minutos, chamando Jesus de meu amigo. Ele só sabia dizer: o Senhor é meu amigo, meu amigo, meu amigo. E quando o Jim se levantou para pegar a marmita, o pastor já estava em pé perto dele e disse: ei, o senhor vai para onde? Ele disse: estou indo embora. O pastor disse: olha, já faz tempo que eu vim olhando para você, e eu quero lhe fazer uma pergunta: por que é que você nunca fica para o final do culto, para a mensagem que eu vou pregar? Ele disse: ô pastor, é porque eu preciso voltar para a construção civil, eu trabalho, e eu tenho hora marcada, e esse é o tempo que eu venho aqui. E o pastor disse: mas é curioso, você vem aqui todo sujo de cimento, se ajoelha, faz uma oração. O pastor disse: o que é que você diz para Jesus? Ele disse: eu só sei chamar ele de meu amigo. Eu digo: amigo, obrigado por essa igreja, obrigado por esse pastor, obrigado pelos meus amigos de trabalho. Amigo, ele disse: ô pastor, eu gostaria tanto de ser eloquente como o senhor, mas eu só sei chamar Jesus de meu amigo na minha oração. O pastor deu um abraço nele e disse: não tem problema, porque de fato ele é seu amigo. Com lágrimas nos olhos, o pastor se despediu dele e voltou aqui para o púlpito. Semana que vem deu segunda, terça, quarta, cadê Jim aparecer? Quinta-feira ele nada de aparecer. O pastor, quando terminou o culto, procurou a irmã da oração, disse: cadê Jim? Ela disse: eu estou tão curiosa quanto o senhor. Ele não apareceu. O pastor disse: eu imagino onde é que ele trabalha e eu vou lá. Terminou o culto, o pastor pegou o carro, foi bater lá no trabalho dele, no canteiro de obras. Quando chegou lá, chamou o gerente e disse: olha, eu quero saber aí, cadê o engenheiro aqui da obra? E aí foram lá, chamaram o engenheiro, e aí o engenheiro disse: olha, o senhor não soube, não? Jim foi socorrido, saiu daqui bem mal, está no hospital. O pastor disse: me deu o endereço, e correu lá. E quando chegou lá no hospital, chegou logo na recepção, disse: eu vim visitar um paciente chamado Jim. E a recepcionista disse: me dê aí seu documento. E o pastor, quando deu o documento para aquela mulher fazer um crachá de visitante, ele escutou enquanto ela escrevia assim: que homem é esse? E o pastor disse: o que foi que a senhora falou? Ela disse: nada. Não falei nada. Pegou o crachá e deu ao pastor, ele botou no pescoço, subiu o crachá de visitante. Quando o pastor desce lá no andar que Jim estava, ele saiu caminhando em direção ao quarto, e no corredor, lá vinha 2 enfermeiras, e uma dizia para a outra: hoje é o meu dia de visitar Jim. Nem se atreva a ir no quarto dele, hoje é o meu dia. Não vá lá não, porque hoje é o meu dia, estou lhe dizendo. E passaram pelo pastor dizendo isso. Daqui a pouco lá vem 2 médicos, e um dizia para o outro: ei, hoje é o meu plantão, e você não entre nem naquele quarto, porque quem vai visitar Jim sou eu. E o pastor foi ficando curioso com aquilo, até que ele chega na porta do quarto, e quando ele vai entrando, vai saindo um médico e uma enfermeira. O pastor está com um paletó, uma bíblia. O médico diz: quem é o senhor? E o pastor disse: eu sou um amigo de Jim. Pastorei uma igreja que ele ia lá sempre, mas ele não apareceu mais, e eu vim aqui fazer uma visita. E o médico disse: olha ele ali na cama. Aí Jim lá da cama já fez um sinal assim. O médico disse: pastor, antes de o senhor ir lá na cama dele,
Deixa eu lhe falar um pouco desse homem. O pastor disse: eu estou curioso. Pastor, que homem extraordinário é esse? Que homem fabuloso é esse? E o pastor disse: por quê? O que é que ele tem de especial? E aí o médico disse: é porque esse homem só sabe falar do seu amigo Jesus. Esse homem chegou aqui, causou uma revolução no hospital. O pastor disse: mas como? E o médico disse: ele chegou aqui bem mal. O maqueiro, quando abriu ali a ambulância, que foi tirar ele se contorcendo em cima da maca, olhou para o maqueiro e disse: maqueiro, meu amigo Jesus vai resolver seu problema. E de repente lá vem um maqueiro chorando, pastor, empurrando a maca. Quando passou na porta da recepção, ele se inclinou, olhou para a recepcionista e disse: ei, fique tranquila que meu amigo Jesus vai resolver o seu problema. O senhor acredita que as enfermeiras vêm aqui trocar o soro, olhar a medicação dele e saem daqui chorando? O pastor disse: ah, então é por isso que eu encontrei duas, dizendo que hoje era o dia de uma vir aqui. E o médico disse: o senhor acredita que meus amigos médicos brigam para vir nesse quarto? O senhor sabia que quando sai um paciente daqui, já faz fila aí na porta para pacientes entrar e ficar aqui? Porque todo dia esse homem se levanta dessa cama, se senta ali e diz: calma, gente, meu amigo Jesus está no controle da sua vida, da sua. Calma, tudo vai terminar bem, porque meu amigo Jesus está com a gente aqui nesse quarto. Aí o médico disse: pastor, agora eu vou lhe despedir para o senhor ir lá. Só que quando essa conversa rola, o quarto inteiro está acompanhando. Até Jim já tinha se levantado e estava sentado na cama. E o médico disse: só uma coisa para o senhor ir lá visitar ele, que ele já está ali lhe esperando. Eu não consigo entender como até hoje ninguém veio visitar esse homem. O senhor é a primeira pessoa. Quando ele falou isso, o médico sentiu alguém puxando sua bata aqui no canto. Era uma paciente que estava na porta e disse: olha quem está chamando ali. E Jim disse assim: ó, por favor, venha vocês todos aqui na cama. O médico disse: eu, ele disse: o senhor, a enfermeira, o pastor, todo mundo. Fizeram aquela roda ao redor da cama. E Jim disse: em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer todas as palavras, doutor, que o senhor falou ao meu respeito. E o médico disse: mas é tudo verdade? Amigos meus, Jim, sai daqui chorando, e você sabe disso. Enfermeira, sai daqui chorando, ouvindo você falar do seu amigo Jesus. E Jim agradeceu tudo e disse: só tem uma coisa, doutor, que eu quero discordar do senhor. E o médico disse: o que é? Ele disse: o senhor falou que todos os dias eu estou aqui alegre falando do meu amigo Jesus. O médico disse: é. O senhor falou que os médicos saem daqui chorando. Ele disse: foi. As enfermeiras saem daqui chorando. Ele disse: sim. Está aqui uma que é prova. Mas o senhor disse uma última coisa que nem o senhor sabe. E eu quero lhe provar que até o senhor está errado nessa última coisa que o senhor falou. Repita aí o que foi que o senhor disse para o pastor. E Jim disse, e o médico disse: você disse para... Jim disse ao médico: olha, o senhor falou para o pastor que ninguém vem me visitar. O médico disse: é, porque até a recepcionista já tinha me dito. O pastor é a primeira pessoa. Aí Jim disse assim: pastor, doutor, enfermeira, olhem todos para essa porta do quarto. E todo mundo se virou para a porta do quarto. E Jim disse assim: está vendo essa porta aí, doutor? Ele disse: tô. Todos os dias, de domingo a domingo, sem faltar um dia, entra um homem de branco por essa porta. O cabelo dele é branco como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. Está vendo aquela cama? Ele passa por ela. Está vendo aquela? Ele passa por ela. Está vendo essa aqui? Ele passa por essa. Está vendo essa cama aqui? Ele passa por essa. E chega ao lado da minha cama. Senta-se nessa cadeira, abre um sorriso, olha nos meus olhos e diz: Jim, eu sou seu amigo Jesus. E jamais eu vou abandonar você.
Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso, que Ele quer ter intimidade com você. Você vai conhecê-lo de uma forma como você nunca conheceu. A oração do Pai Nosso que você está fazendo é apenas o início. O que Ele quer com você é intimidade, é levar você a águas profundas, a ter experiências que você nunca teve. Ele te trouxe aqui para te dizer: eu quero te mergulhar no rio da graça e te fazer conhecer aquilo que Davi conheceu, aquilo que o profeta Ezequiel conheceu, aquilo que Ana experimentou, aquilo que Eli vivenciou, Elias vivenciou. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: hoje é noite de mergulhar comigo no rio da graça. Você pode ficar de pé, porque eu quero orar por você, apresentar a sua vida diante do Senhor, porque hoje é noite de você sair daqui crendo que Deus quer mais de você. Deus quer te mostrar coisas que você ainda não viu. Deus quer falar coisas para você que você ainda não escutou. E eu quero orar por você nesse instante. Pai, aqui estamos em Tua presença. E queremos, Senhor, Te louvar, Te exaltar. Por esse momento onde ouvimos a Tua palavra. Palavra esta que por si só, Senhor, fala conosco. Eu creio que vidas sairão daqui hoje, Senhor, procurando ter mais intimidade contigo. Vidas sairão daqui, Senhor, com o propósito de mergulhar na Tua presença. O Senhor tem coisas para dizer aqui a todos nós que ainda não ouvimos. O Senhor quer revelar-se a cada um de nós, como se revelou a Davi. Ó Pai, que possamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua presença. Que essa palavra como flecha possa ter entrado nos corações. Que vidas possam sair daqui tendo a convicção de que Deus é real. E que Ele quer mudar a sua vida, que Ele quer transformar a sua vida, transformar a sua família. E quer ter um relacionamento íntimo com Ele e com ela, Pai. Que possamos sair daqui com essa convicção: Deus tem mais para mim. Deus tem mais para a minha vida. E é isso que eu quero buscar, para viver, para experimentar algo glorioso de Deus, muito mais ainda, para minha casa, para minha vida, para nossa família. Essa é a nossa oração, Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor hoje falou aos nossos corações. Em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.